Boa noite, meus amigos. Que a paz e a luz de Jesus Cristo esteja, no coração e na mente de todos nós. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus Cristo, e vamos pedir para todos aqueles que nesse momento passam por provas dolorosas, por todos aqueles enfermos, por todos os nossos entes queridos, desencarnados e encarnados, que necessitam de auxílio espiritual. Vamos pedir para os nossos vizinhos, os nossos amigos, até mesmo os nossos inimigos, para o nosso lar, os nossos lares, os nossos animaizinhos, e por todos nós, em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores e devedores. E permita, Deus, que continuemos seguindo os teus ensinamentos, hoje e sempre. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mestre, mas livrai-nos da prática de todo e qualquer mal. Assim seja. Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o 5º capítulo de Mateus, no versículo 7, e vamos falar também do 8º capítulo de João, os versículos de 3 a 11. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E nos itens de 11 a 13, aquele não julgueis para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então essa é a nossa lição da noite. E aí, meus amigos, nós vamos começar pelo 8º capítulo de João, e isso também está no 10º capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, nesse 8º capítulo de João, nós temos aquela passagem que já é do conhecimento de todos, mas que nós temos que relembrar e fazermos uma análise, uma reflexão do ponto de vista espiritual. Os escribas e os fariseus levaram uma mulher que fora flagrada em adultério, e eles a conduziram à praça pública para que ela fosse apedrejada, porque era o julgamento que determinava a lei mosaica daquela época. E quando essa mulher estava no meio do povo, na presença desses fariseus, para que o julgamento se efetivasse pela via do apedrejamento, eis que eles encontram com quem? Jesus Cristo. E para testarem Jesus, o que fizeram? Perguntaram a ele. Jesus, obviamente de forma maliciosa, o que você acha desse julgamento? Do crime que essa mulher cometeu? Qual a sua opinião? E Jesus, com toda aquela sua serenidade e toda aquela sua sabedoria, ele abaixa-se e começa a escrever com o dedo na areia, segundo João. Levanta-se e diz:
quem de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E abaixou-se novamente e continuou a escrever com o dedo na areia. E aí, aqueles presentes foram saindo um a um, pouco a pouco, começando pelos mais idosos, porque eram os que tinham mais pecados, até que permaneceu na praça Jesus e aquela senhora. E aí ele disse a ela: onde estão as pessoas que lhe condenaram? O que lhe julgaram? Você não foi condenada? E aí ela respondeu: não, mestre, ninguém me condenou. E aí Jesus responde: então eu também não vou condená-la. Vá e não volte a pecar. Então essa lição é de uma sabedoria tamanha que não tem como nós não fazermos uma análise em cima dela. E que ela sirva de aprendizado para nós. Porque Jesus fez do perdão um dever, uma obrigação. Porque não há ninguém que consiga viver sem se perdoar a si mesmo. E aí ele nos ensina: não julguemos as pessoas mais severamente do que a nós mesmos. E não culpemos o próximo por aquilo que perdoaríamos em nós. E aí tem dois detalhes. Primeiro, na obra da Sirlene Soares Campos, aqui de Uberlândia, a obra intitulada Maria de Magdala, a pecadora vestida de luz, existe lá um capítulo que chama-se Uma Nova Chance. E essa mulher que seria apedrejada e que não foi, graças à intervenção de Jesus e à sua grandeza espiritual, essa mulher ela tinha uma parente, segundo a obra da Sirlene, lá na casa do Caifás, que era o sumo sacerdote dos judeus. E quando o Caifás não estava em casa, essa mulher, através dessa parente que trabalhava na casa, encontrava-se lá com os soldados e os centuriões romanos. Praticavam com eles o adultério e, em troca disso, recebia ouro. Só que um desses homens apaixonou-se por ela e, sabendo que ela era casada, entregou-a aos sacerdotes, motivo pelo qual eles então a levaram à praça pública para que fosse apedrejada. Só que depois que o marido dela, entendendo que ela não fora apedrejada, ou seja, ela não teve culpa, ele a considerou inocente e, por força disso, a perdoou. E ela, a partir dessa nova chance concedida por Jesus, com base na lei do amor e da fidelidade, ela passou a ser digna e assumiu esse compromisso diante de Jesus e dos amigos, que a partir dali ela seria digna de honrar o seu esposo, o seu lar e os seus filhos. Então ela soube aproveitar essa nova chance. Por isso que nós espíritas não cremos nas penas eternas. Todos nós temos o direito de errar. Porque nós somos seres o quê? Imperfeitos. Nós estamos aqui numa escola de aprendizado. E Jesus, através dessa lição, nos mostra isso. E aí, meus amigos, outro detalhe. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles julgavam, mas não tinham condição ou condições morais de fazê-lo.
Eles pregavam, mas não praticavam. E aí Jesus nos ensina. A autoridade daquele que censura está na razão direta da autoridade moral. Voltando. A autoridade para censurar está na razão direta da autoridade daquele que censura. Olha que maravilha. Quer dizer, o ensinamento, ele não tem nenhum valor, a letra fria da lei não tem nenhum valor se o que nela estiver contido não for colocado em prática. Porque as palavras passam, os exemplos arrastam. E por isso que Jesus, quando chegou lá no templo de Jerusalém, num determinado momento histórico, em que ele viu a transformação que aconteceu naquele templo de Deus, naquela casa de Deus, e o que ele viu era totalmente diferente daquilo que ele havia conhecido há algum tempo antes, ele fez o seu julgamento, e ele tinha autoridade para isso, em relação aos judeus e em especial aos fariseus. Porque os fariseus profanaram o templo, desrespeitaram o templo, anulando a adoração, destruindo a adoração, porque lastrearam suas ações com base na ganância e na maldade. Porque esses mesmos fariseus colocavam fardos pesados nos ombros das pessoas, mas não eram capazes de aliviar o peso, nem mesmo com o dedo. Batiam a porta na cara das pessoas, não permitindo que ninguém entrasse no reino dos céus, nem eles, nem nenhuma pessoa. E Jesus acrescenta, pareciam esses mesmos escribas e fariseus e saduceus sepulcros caiados, que por fora é bonito, mas por dentro está cheio de quê? De ossos, de imundície. Comiam e bebiam em pratos e copos que lavavam por fora, mas o alimento que adentrava um corpo cheio de maldade, de ganância, de maledicência. Eles doavam o dízimo do cominho das ervas, do endro, do hortelã, e mediam cuidadosamente cada grama ao entregar para o fiel. Mas esqueciam daquilo que era mais importante na lei, que era a fidelidade, o amor e a justiça. Porque naquela época, o dízimo que era pago, os fariseus compravam essas ervas e vendiam a preços módicos para aqueles mesmos que pagaram o dízimo. E consideravam essa prática como uma prática misericordiosa. Então, meus amigos, o que Jesus quis nos mostrar? Que a censura, ela pode acontecer de duas formas. Essa censura que nós fazemos, esse julgamento que nós fazemos, ele serve ou para reprimir o mal, e aí talvez ele tenha a sua importância. A gente vê uma pessoa em erro, nós queremos colaborar para o progresso daquela pessoa, então nós temos que ajudá-la em seu progresso. Então nós temos que corrigi-la, porque ela está incorrendo em erro. Então censurar o erro é aceitável. Agora, julgar com maledicência, com malícia, desprezando a pessoa, humilhando a pessoa, colocando-a num estágio de aviltamento, isso é censurado por Jesus e pelos mandamentos.
E aí, nós vamos voltar lá naquela historinha que está em Mateus 18, quando o próprio Mateus, coletor de impostos, auditor fiscal, teve uma desavença com o Simão Pedro. Lembram-se dessa história? Dos 70 vezes 7? E aí, ele procura Jesus e diz: mestre, o Simão Pedro não quer me perdoar. Ele falou que não vai me perdoar. Por quê? E aí ele cita as 7 ofensas. Quando ele era coletor de impostos, ele ofendeu a Pedro, ao André, irmão do Pedro. Ele aumentou os juros da dívida em 60%. Na medida em que ele mandou o Quintus, que era o pretor da Galileia, prender os dois, né? Os dois irmãos, Pedro e André. Então, essa é a quarta, mandou prender os dois, pela inadimplência no pagamento dos impostos, já que ele era um coletor, em nome de Roma. Éden, a mulher de Pedro, esse é o quinto, estava passando necessidade. Por quê? Porque o trabalho do pescador era colocar alimento em casa. Como ele estava preso, ela não tinha como colocar os víveres, né, para o seu sustento diário. O sexto, ele confiscou o barco de pesca do Pedro e do André. E o sétimo, ele era um espião de Quintus, desse pretor, vigiando André e Simão Pedro. Então, essa rusga, essa desavença, perdurou. Quando os dois se encontraram como discípulos do Mestre, Jesus então disse a Mateus: e você o procurou e pediu perdão? Eu já falei, Mestre, ele não vai me perdoar. E Jesus disse: Mateus, você pede desculpa não para ser perdoado, mas para se arrepender. Jesus tinha umas palavras assim, que a gente tem que pegar o livro ali, que realmente a sabedoria é tamanha que a gente tem dificuldade, às vezes, de entender. Nós, seres imperfeitos, desse estágio de falta de conhecimento e de maturidade espiritual que nos encontramos. Mas ele quis dizer exatamente isso. O pedido de desculpa deve ser dirigido para a nossa mudança de comportamento rumo ao arrependimento. E eu tenho que pedir a desculpa não para aliviar a minha consciência ou para ficar livre de consequências futuras, mas porque aquilo vai me fazer bem. Hoje aqui até colocaram um texto aqui sobre perdão. Porque, meus amigos, misericórdia, o que é? É perdão, é tolerância, é indulgência, é dó, é pena, que vai aliviar o sofrimento de alguém. Então está tudo ligado. Quando eu falo de misericórdia, bem-aventurados misericordiosos, atire a primeira pedra, eu estou falando de perdão, estou falando de indulgência, é a mesma coisa. E quando eu peço esse perdão, não significa que eu vou esquecer os acontecimentos, não é assim? Significa que eu escolhi o quê? Não ser prisioneiro. E na medida em que eu fico remoendo aquilo, vai fazer mal para quem? Para o meu corpo físico, para a minha mente. Não preocupem com o meu nível de transpiração. Esse é o meu modelo. Eu brinquei até ali que eu tenho que ir para o Alasca, para a Sibéria. Então, meus amigos, aí vem um palestrante que chama-se Jorge Elahá, só me engano. Ele falou uma coisa sobre o perdão que eu achei interessante. Ele falou do pequeno ódio e do grande ódio. Então, quando eu falo desse perdão, que aconteceu com Mateus em relação a Simão e Simão em relação a Mateus, eu estou falando do pequeno ódio. A gente se ajusta, né? Ele até cita o exemplo, o sujeito de manhã, de um domingo, um som alto, seu vizinho, você fica nervoso. Essas coisas se ajustam, né? Às vezes uma desavença com um familiar, uma briga com um vizinho, um colega de trabalho, dá para ajeitar.
Então, esse pequeno ódio a gente consegue ajustar. Por exemplo, o Simão, e aí eu vou voltar no grande ódio daqui a pouco. O Simão, nesse caso, para concluir, ele ficou assuntando, porque o Mateus procurou ele e falou: eu pedi perdão para meus pais porque eu larguei o emprego e fui seguir Jesus. Imagina naquela época, largar um emprego de coletor, de auditor fiscal, para seguir um sujeito que se intitulava Messias. Imagina a cabeça do pai e da mãe. Esse menino ficou louco. Doidou. E aí o Mateus falou para ele, Simão Pedro: olha, eu me pedi perdão para meus pais que me perdoaram, mas eu esqueci de me desculpar com você. E aí o Pedro ficou pensando. Não respondeu não, saiu, ainda estava nervoso. Procurou Jesus e falou: olha, eu cometi 7 pecados, ele contra mim e meu irmão, minha família. Eu perdoo ele 7 vezes? Aí Jesus, né, todos já conhecemos. Não, você não vai perdoar 7, mas 70 vezes 7 dá 490. 490 vezes cada ofensa. Porque isso é um gesto de compaixão e de misericórdia. Né? Então você vai perdoar sem limite, um número infinito de vezes, tantas quantas forem as vezes necessárias. Esse é o pequeno ódio que esse palestrante se refere, que eu achei interessante. E que nós somos capazes de perdoar. Passar por cima. De não ser prisioneiro disso. Isso faz mal. Adoece o corpo físico. Dor de cabeça, dor no estômago, coluna, mal-estar, tontura, enfim. Eu trago o lenço, mas não uso. Meus amigos, e o grande ódio? O grande ódio, e aí ele cita o exemplo, e eu trago aqui também a colação, porque é um exemplo padrão do sujeito. Tem crianças aqui, né? Não sei se a gente pode usar essas expressões, eu acredito que podemos. Uma perniça aí. Vocês podem me julgar, viu, gente? Depois, não tem problema não. Nós não somos donos da verdade. A gente traz a informação, eu oro muito, peço a Jesus para que eu possa transmitir aquilo que seja útil para as pessoas, mas nem sempre. Às vezes o pedido da gente, ele possui a fé necessária, né, para que Jesus nos ouça. Talvez a gente não tenha um mérito para isso. Mas o grande ódio seria o caso de um facílio entrar na sua casa, estuprar a sua esposa e a sua filha, matá-las na sua presença, quebrar os seus dentes, botar fogo na casa com você dentro. Falei. Isso tem perdão? Não tem, meus amigos. Quando é que vem o perdão num caso desse? Não sejamos hipócritas. Pela reencarnação. Só por ela. Então, num caso desse, quem é que tem a capacidade de perdoar na sua essência? Jesus Cristo. Espírito de luz, que nós ainda não chegamos, vamos chegar, mas ainda não estamos nesse estágio. Só eles conseguem. Nós, seres medianos, em aprendizagem, vamos ter que recepcionar essa pessoa em 1, 2, 3, 10 reencarnações, para irmos nos ajustando, para irmos nos resolvendo, até que um dia isso se acabe de vez. Tudo bem, meus amigos? Por que eu achei interessante? Para a gente entender isso. Porque muitas vezes a gente olha para dentro de nós mesmos, e é interessante essa reforma íntima, olharmos para dentro de nós mesmos, e como eu disse no conceito, para que haja essa mudança de comportamento pelo arrependimento, é preciso você dosar, então, o nível da falta, ainda que você não vai ser prisioneiro dela. Mas eu acredito que nenhum de nós aqui, espero, não tenhamos passado por um grande ódio desse. Mas se um dia ele vier, espero que não venha, saibam que somente pela reencarnação nós vamos conseguir ajustar esses ponteiros para que esses entes caminhem rumo à evolução. Porque a dor é uma bênção,
porque ela nos dá a oportunidade da evolução. A dor é uma bênção. Isso é um espírito amigo, em 1862, lá em Havre, que é uma região da França, na Normandia, nos trouxe e está no Evangelho. A bênção é um estímulo para o progresso. E a caridade material, essa é mais fácil. A caridade moral, quando Deus coloca pessoas em nossas vidas para ser instrumento dos nossos sofrimentos, essa é mais difícil. Só que se a gente for olhar no nosso mapa diário, as bênçãos são muito maiores do que as dores. Não é assim, meus amigos? A gente recebe muito mais coisas boas do que ruins, ainda que não enxerguemos isso. Então, por isso que nós temos o Espiritismo caminhando junto com a ciência. E aí vem um outro psiquiatra, Augusto Cury, que é do conhecimento de todos aqui, talvez um dos maiores hoje aí do Brasil, que nos diz o seguinte: quando às vezes você está conversando sozinho, não é sinal de que você é doido, não. Quando eu converso com o meu eu, olha como é que a ciência vai caminhando com a nossa doutrina. Quando eu converso comigo mesmo, com o meu eu, o que eu faço? Eu crio janelas na minha mente que vão liberar as minhas tensões, até mesmo os meus fantasmas, as minhas preocupações, eu vou liberar isso para evitar um mal maior lá na frente. Então, aquela pessoa que eu não levo desaforo para casa, na visão psiquiátrica, é um desequilibrado. Quando você passa por essa reforma íntima, ou seja, você cuida para que você diminua essa sua impulsividade, conversando com você mesmo, frente ao espelho, bate um papo, você estará possibilitando ou permitindo que essa mudança de comportamento se opere sem que haja necessidade de você ferir ninguém, nem por palavras e muito menos por atitudes. Não é bacana? Então, perdoe a você mesmo quando você não sabia que havia caminhos melhores. Perdoe as suas escolhas quando você não sabia que havia caminhos melhores, eu não sabia. E aí, Paulo de Tarso, lá na carta aos Gálatas, no 2º capítulo, versículo 20, diz isso. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, meus amigos, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Lembram do Pegadas na Areia? Eu tive um sonho, sonhei que eu estava na praia, cenas da minha vida, olhava para trás, 2 pares de pegadas na areia. Uma era minha, outra do Senhor Jesus Cristo. E na medida que a minha vida foi passando, a última cena da minha vida, eu olhei para trás e só tinha um par de pegada. Eu falei, pô, mestre, eu combinei com você, o senhor me disse que toda vez que eu precisasse do senhor nos momentos de tribulações, de dificuldades, de sofrimento, o senhor iria me ajudar, me socorrer, me salvar. E eu olho para trás e só tem um par de pegadas. Aonde o senhor estava que me abandonou? Eu até me emociono. Jesus disse, pois foi exatamente aí que eu, nos braços, te carreguei. Confiem nele, pô. Creiam em Jesus. Entreguem sua vida a Ele. Pois foi exatamente aí
nos braços que eu te carreguei. Porque ele não nos abandona, meus amigos, nós o abandonamos, ele não. E aí vem as suas lições de misericórdia. Por exemplo, Mateus 23. Jerusalém, Jerusalém, ele disse isso lá no sopé do Monte das Oliveiras, eu já até falei isso daqui. Que matas os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis, Jerusalém, juntar ou ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo da asa, e tu não quisesses. Então, mesmo Jesus sendo zombado, açoitado, humilhado, sabendo que seria crucificado, ele exerceu em relação aos fariseus, aos saduceus e aos escribas que o crucificaram, ele exerceu a compaixão, a misericórdia, a proteção e o amor. Como é que eu não vou seguir um cara desse, meus amigos? Ele é meu ídolo. E lá em Mateus também, 16, em Marcos 8 e em Lucas 9, aquele que quer fazer parte do meu reino, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Renuncie, meus amigos, às coisas mundanas supérfluas. O necessário não, mas as coisas supérfluas, renuncie. Aceite um fardo que você tem na sua vida. Aceite. De cabeça erguida. Mas siga sempre os ensinamentos de Jesus Cristo. É isso que diz essa passagem. Assim como Chico Xavier, está lá nos lindos casos dele por Ramiro Gama. Chico Xavier, quando estava em Pedro Leopoldo, viu um lavrador e aí cortando o mato lá, roçando, numa lavoura. E aí o Emmanuel sopra para ele, guiada pelo Criador. A enxada busca o quê? Servir. Ela não pergunta se o solo é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se entre as pedras. Não indaga se vai produzir feijão, milho, arroz, flores, batatas. Ela apenas segue e permite que as mãos daquele trabalhador a conduza. Somos nós na mão de Jesus Cristo, o divino semeador. Nós não temos que indagar, nós temos apenas que servir. Porque a enxada que foge à glória do trabalho, olha que passagem bonita, ela cai na tragédia da ferrugem. Se nós não permitirmos que através do trabalho, da confiança em Jesus, do servir, nós estaremos num cantinho enferrujado igual aquela enxada que não trabalhou. Não tem outro caminho. E aí em Salmo 23, no finalzinho dele, ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Confiem. Não se entreguem, não desanimem. Então não julgueis para não serem julgados, porque nós seremos julgados na exata medida do que nós julgamos os outros. Nós vamos expiar, nós vamos reparar, sentindo a mesma culpa que eu causei no meu semelhante. Então, não vamos
fazer aquela crítica severa em relação aos nossos semelhantes? Porque nós somos seres imperfeitos. Nós ainda não temos autoridade moral, porque nós estamos ainda num momento de aprendizado. Então, muito cuidado com apontar o dedo, com a crítica severa, com o julgamento pesado. Vamos olhar para dentro de nós mesmos, para fazermos essa nossa reforma íntima, para que a gente possa caminhar rumo a uma reciclagem, né, interna, visando a nossa evolução, visando o nosso progresso espiritual. Viu, meus amigos? E aí, eu tenho aqui duas passagens que eu quero mostrar para vocês. Só um minutinho. Uma está no Livro dos Espíritos, questão 919A. Não vou ler, não. Só um trechinho aqui. Não vou cansá-los mais do que eu aqui, que tenho, né? Eu tenho que cansar mais que você. Para que eu me desconfie e peça para sair. Meus amigos, esse texto é de Santo Agostinho. E aí nos traz a seguinte reflexão: a cada noite, recordar todas as coisas que fez durante o dia. Perguntar a si mesmo o que fez de bom ou de mal. Não é interessante a gente fazer isso? Toda noite. O que eu fiz hoje? O que eu fiz de bom ou de mal? A gente fazer essa reflexão. Perguntar se fez algo que censuraria nos outros. Fez alguma coisa que não teria coragem de confessar? Quer dizer, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu feri alguém, que eu censurei alguém de maneira... com essa maledicência que nós falamos aqui, né? Que é condenável, com maldade. Quando estiver indeciso sobre fazer ou não alguma coisa, deve perguntar a si mesmo. Interessante. Se você a censurar nos outros, o que eu pensaria... Não, desculpa. Quando estiver indeciso sobre fazer ou não fazer alguma coisa, deve perguntar a si mesmo. O que eu pensaria se essa ação fosse executada por outra pessoa? Se você a censurar nos outros, não pode querer que ela seja legítima, caso você fosse o seu autor. Porque Deus não utiliza duas medidas para aplicar a sua justiça. Olha que bacana. E aí, o Allan Kardec só diz o seguinte: examinemos a nossa consciência para sabermos o quanto de bom ou de mal existe em nós. É só fazer o exame de consciência. Como é que eu estou? Eu estou mais para Jesus ou eu estou mais para o capiroto? Os espíritos inferiores? Como é que eu estou nessa... Uma autocrítica. Estou fazendo uma autoanálise. Não é? Então, é essa reflexão que Santo Agostinho nos chama nessa questão 919A do Livro dos Espíritos. E aqui, no Evangelho segundo João, nessa coletânea de Emmanuel e Chico Xavier, tem só uma passagem rápida que diz o seguinte: quando a gente vai falar de compaixão e indulgência, compadece-te dos que te afligem sob o rigor da penúria, meus amigos. Sofra, sinta a dor da pessoa que está do seu lado. A gente só vence se os outros vencerem com a gente. Aliás, esse tema é de uma psicóloga aqui de Berlândia. Achei bacana também, André Vermont. Você só vence se os outros vencerem com você. Não é, meus amigos? Quando a gente sente a dor do outro, enxuga o pranto do outro, colabora, socorre, que bacana, pô. É isso que Jesus quer. Vamos para a prática. Vamos sair do campo das ideias. Não façamos o que os fariseus fizeram. Foi essa a crítica que Jesus fez, para nos chamar à reflexão, para que, através do exemplo dele, a gente possa melhorar.
não é? E no final aqui ele diz, ó, apenas o bem dissolve o mal, tanto quanto a treva tão só se extingue ante as bênçãos da luz, ainda que demore um tempo. Não é isso, meus amigos? Então, eu gostaria de encerrar a nossa palestra de hoje, já estamos com o tempo já no seu limite, né? Agradecendo a atenção de todos vocês e convidando-os para, em nome do mesmo Jesus Cristo que aqui esteve conosco, nos ajudando na transmissão dessa palestra, possa, pela sua misericórdia, o seu amor, ajudar a cada um de nós, socorrer a cada um de vocês, iluminando o caminho de cada um de vocês, sendo a paz no coração de cada um de vocês, meus amigos. E com essa oração de encerramento, ao mesmo Jesus Cristo, nós rogamos paz na terra. Nós rogamos sentimento de amor, de bondade no coração das pessoas, que o mal consiga se reencontrar com o bem, ainda que demore um pouco mais. Mas nós somos pacientes, né? Nós somos pacientes. Nós vamos esperar que esse momento aconteça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação. Mas livrai-nos da prática de todo e qualquer mal, que os senhores e senhoras possam retornar aos lares com a mesma paz com que aqui aportaram. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado.